Olá a todos, meu nome é Henrique Araújo de Oliveira e hoje vou falar um pouco sobre o projeto Internalização de Nanopartículas Poliméricas e Mecanismo de Morte em Células de Tumor de Mama com uso de citometria de fluxo e sondas fluorescentes. A professora orientadora é a Vanessa Carla Furtado Mosqueira. Segundo o INCA, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer dentro da população feminina de todas as regiões do Brasil, com exceção da região norte. Na tabela ao lado, note-se a expressividade dos números do câncer de mama, representando quase que 30% do total das neoplasias estimadas para 2020 na população feminina. Nesse sentido, vemos a importância de se estudar a fundo o câncer e também novas alternativas de tratamento para ele. A quimioterapia, por exemplo, um dos tratamentos mais utilizados e difundidos atualmente para o câncer de mama, se utiliza de fármacos pouco seletivos para as células tumorais. Essa baixa seletividade é um dos principais fatores responsáveis pelos efeitos colaterais agressivos que observamos nos pacientes em tratamento. Nesse contexto, tem-se estudado a utilização do marcador fluorescente denominado IR780. Este marcador tem demonstrado potencial para uso no diagnóstico do câncer, ou seja, ser aplicável tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento da doença. Isso se dá principalmente pela alta afinidade do IR pelas mitocôndrias das células tumorais e também pela alta intensidade de fluorescência que ele emite quando excitado. Sobretudo, algumas propriedades inviabilizam seu uso, como a baixa solubilidade, baixo tumor uptake, alta depuração sanguínea e também alta toxicidade. Esses fatores podem ser contornados combinando o IR780 a nanoestruturas, aumentando assim a solubilidade, o tempo de circulação sanguínea, a taxa de acúmulo no tumor, o tempo de biodisponibilidade, a biocompatibilidade e também melhorando as propriedades de absorção no infravermelho próximo, assim permitindo que ele seja utilizado em terapia fototérmica, terapia fotodinâmica e também em técnicas de imagem molecular, como a fluorescência no infravermelho próximo. Nanopartículas são estruturas de dimensões nanométricas que podem ser associadas a fármacos e outras substâncias, a fim de aprimorar as propriedades de biodistribuição e de absorção pelo organismo. Neste trabalho, foram utilizadas nanocápsulas poliméricas. As nanocápsulas são compostas por um núcleo oleoso, uma matriz polimérica de polilactídeo, também chamado de PLA, e decorações de polietileno glicol na parte externa, chamado de PEG. Essas nanopartículas foram associadas ao IR780 de duas maneiras distintas. A primeira com o IR780 apenas disperso fisicamente no núcleo oleoso, e a segunda com o IR780 ligado covalentemente ao polímero que compõe a matriz polimérica da nanocápsula. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo comparar a internalização celular de nanocápsulas NC contendo IR780 encapsulado ou ligado covalentemente ao polímero em células tumorais de mama MDA-MB231 através da técnica de citometria de fluxo. Os objetivos específicos foram preparar nanocápsulas contendo IR780 encapsulado ou ligado covalentemente ao polímero, caracterizar as nanocápsulas quanto ao tamanho e potencial zeta, comparar a internalização celular das nanocápsulas em células MDA-MB231 utilizando a técnica de citometria de fluxo e também analisar e tratar os dados estatisticamente. As nanocápsulas foram preparadas de acordo com o método de deposição interfacial de polímero pré-formado ou nanoprecipitação. Para a caracterização das nanocápsulas, foi realizado o método de espalhamento dinâmico da luz, DLS, para detectar o diâmetro hidrodinâmico e o índice de polidispersão. Também, através da técnica de microeletroforese associada ao laser Doppler, foi possível determinar o potencial zeta das nanocápsulas. Ambos os procedimentos foram realizados no Zetasizer Nano ZS. A internalização celular foi quantificada pela detecção da fluorescência em células MDA-MB231 por citometria de fluxo, no equipamento citômetro de fluxo BD Fortessa. Os resultados das leituras do citômetro de fluxo foram analisados no software FlowJo, e os cálculos e análises estatísticas foram realizados com o auxílio do software Microsoft Excel 2010 e GraphPad. Após a caracterização das nanocápsulas, obtivemos os seguintes resultados. Para a nanocápsula branca, nanocápsula IR780 e nanocápsula IR-PLA, tivemos o diâmetro hidrodinâmico variando de 117 a 123 nanômetros. As nanocápsulas nessa faixa de dimensão são mais propensas a interagirem com a massa tumoral. E esses resultados nos mostram
que a associação com o IR780 não alterou o tamanho médio das partículas. O índice de polidispersão para todas as formulações foi abaixo de 0,3. Isso indica que se formaram sistemas monodispersos. E o potencial zeta das partículas girou em torno de menos 40 mV, reforçando a estabilidade física dos sistemas. Através desse gráfico, que representa a intensidade média de fluorescência das células MDA-MB231, conseguimos avaliar a internalização das nanocápsulas. As nanocápsulas IR780 apresentaram um perfil de internalização intermediário entre as nanocápsulas IR-PLA e o IR780 em sua forma livre. Isso se dá provavelmente pela liberação de uma fração do IR780 das nanocápsulas antes da internalização celular. A associação celular das nanocápsulas IR780 e do IR livre ocorreu em proporção muito menor do que as nanocápsulas IR-PLA e representaram também um perfil dose-dependente. A partir desses resultados, conseguimos concluir que as nanocápsulas apresentaram as características adequadas, como tamanho inferior a 200 nanômetros, valores de potencial zeta compatíveis com a estabilidade do sistema e índice de polidispersão, PDI, menor que 0,3, indicando que formaram um sistema monodisperso. Os estudos de internalização celular indicaram que ligar o IR780 covalentemente ao polímero permite representar de maneira mais concisa a internalização celular das nanopartículas. Foi verificado, então, que para a aplicação de nanopartículas fluorescentes para estudos utilizando células ou animais com o IR780, este deve ser utilizado ligado ao polímero e não encapsulado fisicamente. Gostaria de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, à Escola de Farmácia e também às entidades de fomento à pesquisa, FAPEMIG, CNPq e CAPES. Muito obrigado.